Desejo a todos, a todas, a todos os que me ouvem, um bom ano novo para vós e para as vossas famílias, onde quer que estejam, aqui no nosso território da Figueira da Foz, ou noutro ponto de Portugal, ou fora do país mesmo. Esta conversa hoje é uma conversa que vai demorar um bocadinho mais de tempo, se tiverem paciência para me ouvir. É ao fim de 2 anos de mandato e é falar daquilo que se prevê após 2 anos que aí vêm. É uma conversa que procurarei não seja maçadora, nem técnica, mas em que tem que entrar em alguns pontos concretos. Por coincidência ou não, faz hoje 26 anos que tomei posse pela primeira vez como Presidente da Câmara da Figueira. É um número algo impressionante, ao mesmo tempo é um privilégio poder voltar a desempenhar estas funções passado este tempo. Isso permitiu-me, como compreenderão, uma capacidade de estabelecer a relação entre a Figueira daquela época e a que existe hoje em dia, talvez mais intensa do que a outras pessoas que não tivessem ou não tiveram o privilégio de o poder fazer e até de estar nestas funções ou equivalentes. E a questão que se coloca, e para ir direito àquilo que vos quero falar na primeira parte, é exatamente aquilo que referi no meu discurso de tomada de posse desta vez. Ou seja, como fazermos a Figueira uma cidade competitiva, como a tornar mais competitiva, atrativa, como a tornar indispensável para aqueles que estudam em determinadas matérias, trabalham em certos domínios, para aqueles que querem tempos de lazer ou de descanso, a Figueira competitiva e capaz de ombrear com outras metrópoles de Portugal ou do estrangeiro. É evidente que procuramos apontar logo domínios à partida que pareciam óbvios, como o do mar, das águas, Figueira, terra da água, mas tudo aquilo que seja ligado ao mar, aos movimentos de areia, às correntes marítimas, às alterações climáticas. São domínios, por excelência, onde esse trabalho de inovação, de investigação, deve estar presente, obviamente presente. E por isso mesmo também, por querermos este salto no paradigma, no estatuto, no nível com que a Figueira se apresenta perante os outros e perante nós próprios, que delineamos uma determinada estratégia. Faz parte essencial dessa estratégia a questão de a Figueira ser uma cidade universitária, uma cidade com estatuto universitário. Como é sabido, a Figueira já teve universidades há 2 décadas, mais ou menos, mas foi algo não duradouro. Teve 2 instituições universitárias e o que tem que ser construído e feito e realizado, e é nisso que estamos a trabalhar, é um projeto que dure décadas, séculos, que o campus da Universidade de Coimbra na Figueira da Foz seja um projeto para ficar e para permitir a formação de sucessivas gerações que depois se possam fixar aqui na nossa terra. Só isso, concretizando-se, e pode ser desde já, a partir de setembro deste ano, no 2024, começarão a existir aulas para se conferir cursos para graus, ou seja, licenciatura e mestrado, a partir de setembro de 2024, só isso muda o estatuto da Figueira da Foz para sempre. É evidente que tem que ser consolidado, mas não há nenhuma instituição melhor que a Universidade de Coimbra, posso saber, com os seus séculos e séculos de experiência, trabalho científico, de formação a um nível superior reconhecido em todo o mundo. E por isso eu diria que, de facto, nesse domínio, como em vários outros, estamos em boas mãos, não podíamos estar em melhores mãos. E esse trabalho de se criar este campus universitário, se me permitem, com o devido desconto, eu vou compará-lo com o que foi feito há 20 anos, no meu mandato anterior, em relação ao CAI, ao Centro de Artes e Espetáculos. É um equipamento cultural que situasse a Figueira no topo
dos equipamentos do género em todo o nosso país e também com nível internacional. E tenho. E na altura, se pensarem, há 26 anos não havia CAI, não havia Sentar-se Espetáculos. E, portanto, muitas das produções que temos visto, que vêm regularmente, do mais variado tipo, este ano até voltaremos a ter o Teatro São Carlos, que vai estar fechado para obras, alguns espetáculos, produções do Teatro São Carlos, não seria possível, não teria sido possível se nós fazermos o trabalho de casa, se nós darmos à Figueira a capacidade de responder quando é procurada. Se não tivéssemos feito esse projeto e o concretizado, as coisas passavam ao lado da Figueira. E lembro-me quando tomei essa decisão, há 20 anos, há mais de 20 anos, que vinha de tempos no Governo de Secretaria de Estado da Cultura, onde estava a investir em todo o país, em bibliotecas municipais, arquivos distritais, na rede de cineteatros. E, portanto, o país estava com um programa de fundos europeus que investia não só em equipamentos culturais, também outros, nomeadamente esportivos, redes de autoestradas, mas tínhamos que aproveitar aquela época. E eu lembro-me que olhava para a região, e nomeadamente para Coimbra, que não tinha ainda o equipamento com estas capacidades, e dizer, nós temos que liderar, nós temos que ter a tal competitividade, temos que ir para o pelotão da frente. Porque esta é a grande opção, caras e caros figueirenses. A Figueira da Foz ou fica para trás, na estrada do desenvolvimento e do progresso, ou fica no pelotão da frente. Aqui não há intermédio, ou somos competitivos ou não somos. E com isso que se fez há 20 anos, hoje em dia, como sabem, as grandes produções vão ao Porto, vêm à Figueira, vão a Lisboa. Algumas hoje em dia podem ir a Coimbra ou outras cidades que, entretanto, foram construindo espaços. Mas, como dizem muitos dos artistas que nos visitam, para não dizer a generalidade, esta é das melhores salas, é dos melhores equipamentos, a melhor acústica, as melhores condições que há no país. E, portanto, lá está. Isso que foi feito naquela altura, que alguns também duvidaram, porque há sempre quem duvide, permitiu à Figueira ter hoje em dia este estatuto e ter lá muita criança, muito jovem a ser formado nas mais variadas disciplinas culturais. Um trabalho até que foi desenvolvido nos mandatos subsequentes a esse meu mandato anterior. Porque é evidente, essa parte formativa é também essencial. Bom, o que foi feito nessa altura com o CAI e com outros investimentos vai ser feito agora com este projeto da universidade, mas noutra dimensão, noutro plano, como é evidente. Também multidisciplinar, multissetorial, com a ligação ao tecido económico, ao tecido industrial, porque não nos esqueçamos, vivemos uma época em que está a haver muito investimento para a Figueira, nesta época da transição energética. Já falámos dos investimentos offshore, nas eólicas, também no hidrogénio verde e outros aqui em terra, nas energias renováveis, e, portanto, este é um novo desafio. É um novo desafio que se nos coloca e, por isso, a universidade no topo da pirâmide. Mas, tal como nessa altura houve vários projetos que procuraram, por exemplo, também nas acessibilidades, a luta pelas vias de comunicação rodoviárias, que eram essenciais também para o desenvolvimento da Figueira, como hoje em dia é a navegabilidade do Porto e a acessibilidade ferroviária, para não falar da questão do aeródromo. E hoje a Figueira, tal maneira como se apresenta, tem que juntar a essa elevação de estatuto no domínio cultural, também com o trabalho que tem sido feito pelo CAI, não só no seu recinto, mas fora de portas, levando, que foi sempre o projeto inicial, a ideia inicial para se fazer o CAI, este relacionamento com as coletividades e com as várias freguesias de concelho e várias salas de espetáculos. Hoje em dia, o nosso desafio, e é para ele que vos venho convidar, para se porem todos no lugar e por vezes no papel de Presidente de Câmara, que aliás muitas vezes acontece, eu vejo nas redes sociais os debates interessantes, uns mais, outros menos, que existem sobre temas da cidade, uns às vezes mais elevados, outros talvez de relevância menor, às vezes até procuro participar, como saberão,
mas venho convidar-vos a este processo de juntarmos à cultura o grande desafio na área do ambiente, na área da mobilidade. É um grande desafio para esta segunda fase do mandato, para estes 2 anos que aí vêm. O sistema de transportes da Figueira é uma vergonha. Não serve nada nem ninguém, nem sistema flexível nem não flexível. E eu tenho feito as devidas pressões, a devida insistência junto da CIM, e tenho uma reunião importante no próximo dia 11 aqui na Figueira, porque a CIM designou um especialista para fazer um trabalho só para a reforma profunda desse sistema de transportes na Figueira, porque, por exemplo, no circuito urbano, nos tempos de hoje, temos que ter transportes que permitam evitar as deslocações por automóvel, que permitam, de facto, aprofundar a mobilidade suave, que nos possamos deslocar através de meios não poluentes. E nós vamos fazer essa grande, podem chamar uma revolução, espero bem que o seja na área dos transportes, mas isto implica e implicará fazermos também alterações no sistema de circulação e de acesso e saída da cidade. Ou seja, na zona marginal haverá mais condicionamento à circulação, para não dizer, em alguns casos, impedimento. Acesso aos moradores, às cargas e descargas, mas é uma zona que tem que ser mais pedonalizada, nomeadamente entre ali a zona do Forte de Santa Catarina e a Ponte Galante, numa primeira fase, mas depois também até à própria rotunda do Pescador, embora aí num plano diferente e com uma intensidade diferente. Ou seja, quem entra na cidade, quem sai da cidade, tem que se habituar mais a circular nas rodovias urbanas, nas circulares externas e procurarmos libertar aqui esta faixa mais próxima do rio ou do mar. Temos de fazer isso, é um grande desafio. São imperativos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, a redução da emissão de carbono, contribuir para a redução do efeito estufa, sermos uma cidade também modular nesse aspecto, como estamos a procurar ser no domínio das acessibilidades para as pessoas com mobilidade reduzida. E, portanto, isto vai implicar uma opção em relação ao sistema de transportes intermunicipal da CIM. Ou respondem àquilo que nós precisamos já, ou então saímos e criamos o nosso próprio sistema de transportes, porque não podemos esperar mais tempo. Dei-lhes estes 2 anos agora de crédito. E a propósito destes 2 anos, para não pensarem que venho só falar daquilo que vai ser feito, eu gostava de relembrar alguns dos projetos que levámos a cabo, uns vindos com projeto de mandatos anteriores, e outras intervenções decididas por nós. Mas nestes 2 anos, eu gostava de recordar, concluímos a obra do Jardim Municipal, que já estava em curso, que muita gente dizia mal, mas que nós procurámos pacificar. Eu logo de entrada disse bem da obra, procurando pôr cobre à polémica. Fui lá à inauguração, andei de escorrega, fiz tudo para descomprimir ambiente, porque havia ali muita tensão em torno daquela obra que entendi que não valia a pena. Mas a obra do Jardim Municipal, do Enforca-Cães da Estrada, toda feita já neste mandato, a obra de Ceiça, a obra agora de retificação daquela entrada em Boarcos, onde tinha sido feito um investimento considerável, mas que não funcionava bem em termos de circulação, intervenção também no Parque de Estacionamento, Tavaredo, ali ao pé da igreja, o viaduto ali ao pé da Avenida Francisco Sá Carneiro, que estava necessitado de conservação, estava em perigo, ou, por exemplo, a intervenção a vários níveis na Praia da Leirosa, com as escadas de acesso à praia. Podem dizer, é maior, mais pequeno, uma obra muito relevante, pouco, pois é, mas as pessoas queriam e nunca tinha sido feita, incluindo o acesso para pessoas com mobilidade reduzida. E dar à Leirosa também, por exemplo, e outras praias, o estatuto de praia de bandeira verde, ou seja, olhar para todo o território do concelho e não só para a zona urbana. Para não falar naquilo que foi feito de pavimentações por todas as freguesias, praticamente. Ou seja, em 2 anos, só para não falar na questão da universidade, noutras decisões que foram tomadas, só estas questões, os desenvolvimentos dos projetos na área da habitação, estão praticamente prontos, a resolução da questão formal, burocrática dos edifícios que eram da GNR ou dos militares,
e, portanto, em 2 anos, procurar tratar todos estes assuntos, resolvê-los para agora nos abalançarmos àquilo que queremos fazer nesta segunda parte. Gostava de acrescentar também a obra da expansão da zona industrial da Gala, ou a conclusão das obras na Escola do Bom Sucesso, da Escola das Abadias, ou as piscinas, por exemplo, as piscinas aquecidas, e, portanto, ou as obras que não foram feitas por nós, mas insistidas, perdoem-me o termo, por nós, na 109, Norte e Sul, tudo isto tem 2 anos. Eu atrevo-me a dizer, sem receio de ser contrariado, que há quem em 20 anos não o faça, fora todo o resto da atividade, de apoio às freguesias, de apoio às coletividades, de apoio às festas, da travessia entre 2 margens, do relacionamento com outras instituições do Conselho, de preparação para outras frentes de intervenção em relação às obras de que vos quero falar, e que vão, digo desde já, provocar alguma perturbação no funcionamento da cidade. Costuma-se dizer que é o pior que pode haver para um autarca ou uma Câmara Municipal, nomeadamente se pensar em eleições. Mas eu não deixo de fazer o que considero que é indispensável, por obrigação, dever de conservação. Dou-vos um exemplo. Intervenção na Rua da Liberdade. Vamos ter que o fazer. Temos que intervir ali no subsolo. Há galerias ali a precisarem de urgente conservação para evitarmos problemas maiores. E, portanto, é uma obra que temos que fazer. Se eu não a fizer, sou irresponsável e não faço essa opção. Há outras obras que vamos fazer por opção nossa, mas que atendemos têm que ser feitas agora também. Até porque não gostamos de fazer obras perto de eleições ou para inaugurar na altura das eleições. A obra que vai ser feita na Marginal, com o remate da ciclovia que não existe, é um exemplo. E aquele condicionamento e a maior pedonalização, como vos disse. Esse não é por obrigação, é uma opção. Vamos fazê-la porque entendemos que o devemos fazer. Mas dá-vos outros exemplos de trabalhos para estes 2 anos. A variante Quiaios, a nova área industrial no Pincho, que vamos dividir em 3 partes. Só as infraestruturas são 7,5 milhões de euros e, portanto, vamos dividir o que está lá, daqueles 8 lotes, vamos dividir em 3 partes. Como disse, as obras dos edifícios da Defesa Nacional, que em vez de 2 vão ser 4, e, portanto, para estudantes ou jovens com custos acessíveis, mas ao todo, neste mandato, nestes 2 anos, vamos concretizar 215 fogos. Comparem. Não querendo eu falar de mandatos anteriores, mas comparem. 215 fogos a custos controlados, a custos acessíveis, fora aqueles que queremos colocar no mercado de arrendamento. E depois gostava de falar, queremos também reformular a entrada da cidade, torná-la mais bonita, de nível mais europeu, e para isso lançámos um concurso de ideias e quero-vos mostrar aqui, estilo de aperitivo, 2 dos cartazes, nem sei em que lugar ficaram, de projetos, mas para verem como aquela zona toda vai ficar mais verde, esta zona de entrada vai ficar mais verde. Em princípio, a entrada na cidade, esta via da estrada de Coimbra vai ser só para entrar e a saída mais pelo lado da estrada de Mira, com acesso à rotunda. Mas isto é para vosso debate. Vai estar a exposição aqui na Casa do Paço e também aqui em Mupis pela cidade, para verem os vossos projetos, os vários projetos, os debaterem, porque nós podemos recolher ideias dos diferentes projetos. A Câmara ficou com os direitos de autor, fazia parte do regulamento, dos projetos que ficaram nos 4 primeiros lugares. Temos também para fazer 5 piscinas, uma no Bom Sucesso, outra em Vila Verde, fazer a obra da piscina praia, piscina do hotel. A piscina praia, esperemos, se Deus quiser, esteja pronta no próximo verão. A piscina, os apartamentos à volta da piscina não estarão prontos só no ano a seguir, mas a piscina esperamos poder abri-la já no próximo verão. Portanto, Bom Sucesso, Vila Verde, a piscina praia, a piscina na praia, na zona onde esteve primeiro para ser construída uma piscina aquecida, vai ser uma terceira naquela zona a seguir ao Oásis, que vai para Buarcos, portanto, a seguir ao Oásis, ali ao pé daqueles balneários e dos bancos de pedra que lá estão, e depois o complexo de piscinas municipais.
cuja decisão de localização ainda não está concluída, mas que finalmente vamos lançar e que tem que ser mesmo realizado. Lá está, é esta a altura certa. Construímos, como sabem, vamos continuar, muitas piscinas pelo concelho. Falta esta. Não foi feita nos 18 anos que não tive cá, ou quando foram, pelas mais variadas razões, mas quando às vezes alguns dizem que é por não havia dinheiro para parafusos, o quadro comunitário de apoio anterior teve 20 milhões de euros para investimentos. Dou-vos um exemplo, ali a zona ao pé do Forte Santa Catarina, ao Espelho d'Água, aquele parque de estacionamento, a Praça Dr. João Ataíde, ali a requalificação da frente marítima, a intervenção no Areal da Praia, o parque de estacionamento no Toril. São opções. Nós agora temos outras para fazer. Vamos fazer outras, mas dinheiro houve para estes investimentos, em muitos casos com financiamento europeu ou até do Fundo de Turismo. Agora, as opções foram outras. Nós entendemos que está na altura de fazermos, aliás, da outra vez, fazemos este complexo de piscinas. Da outra vez iniciámos o processo de cedência ao ginásio do terreno para isso ser realizado. Esperamos também que seja agora nestes 2 anos, que vá para a frente o bypass, o Big Shot, portanto com a transferência de 3 milhões de metros cúbicos para a margem sul, depois de ter sido feito o shot, o mini shot, agora no ano anterior, que é uma obra que não era da nossa responsabilidade direta. E, portanto, mas em relação à qual é preciso insistir muito. Portanto, como veem, quer em relação ao trabalho realizado, quer em relação ao trabalho que aí vem, nós temos muito para fazer. Esta aliança sagrada entre a cultura e o ambiente, em que a Figueira da Foz apareça com esta sua capacidade nos domínios do tecido industrial, na dinâmica do turismo, mesmo no setor primário, com o facto, e vamos lançar uma grande campanha sobre isso, da produção de arroz, sermos o maior produtor, o concelho onde mais se produz arroz carolino, tudo aquilo que o nosso concelho é capaz, as potencialidades que tem, a capacidade que tem, é muito trabalho que temos para fazer sob esta base da aliança entre cultura e ambiente, com as vertentes da inovação, da ciência, da investigação, sempre no patamar primeiro das nossas preocupações. E é isto que a Figueira tem constantemente de mostrar que é indispensável, aconselhável, desejável, em tudo aquilo que seja formação, em tudo aquilo que seja inovação, investigação, com a aliança permanente entre a universidade, a escola e as indústrias e a realidade económica. Aliás, queria referir também esse trabalho excepcional no sistema educativo e o muito que temos que fazer na área social, nomeadamente ainda com as câmaras nos cuidados continuados. Mas as nossas escolas, várias escolas concorreram e vão consegui-lo a centros de altas tecnologias e, portanto, elevando também o patamar do nível de formação dos nossos graus de ensino até ao ensino superior. Como veem, todo este trabalho, pensá-lo, concebê-lo, calendarizá-lo, conseguir os meios, desenvolver os processos formais, dá muito trabalho, exige muito tempo, muita concentração, atalhar a direito contra os abusos urbanísticos, ordenar as demolições que são necessárias quando esses abusos não são apagados e suprimidos, apesar das ordens da Câmara nesse sentido. Nem mesa em restaurante havia. Eu tive vários telefonemas a pedirem a pessoas que eu conheço mesas de restaurante, conseguia-se arranjar para 6:15. E as pessoas diziam às pessoas que tinham que sair às 7:15 ou 7:30, conseguia-se arranjar uma. Lugares em hotéis, foi a frase que me disseram, mais camas houvesse. Mas dias antes discutiu-se muito se as iluminações, talvez os do costume, alguns, se as iluminações eram as suficientes ou não. As pessoas têm que ter noção do seguinte, foi a primeira vez que entendi que essa responsabilidade devia passar principalmente para as juntas de freguesia, também na cidade. A junta de freguesia de Buarques e São Julião fez o que pôde, porque a responsabilidade também é minha, essa passagem
talvez tenha sido um pouco tarde demais. Fez o que pôde e fez o essencial. Mas é bom que as pessoas também tenham noção dos custos. Eu não considero adequado que se investam 300 ou 400 mil euros em iluminações de Natal. Quando eu digo os custos às pessoas, as pessoas compreendem. Uma daquelas árvores de Natal mais bonitas, cheias de luzes, média, sabem quanto nos pediram? 40 a 50 mil euros. De 15 metros, a árvore de 30 metros, mais ou menos da altura da que está em Lisboa, sabem quanto pediram? Entre 120 a 150 mil euros. As cidades que investiram consideravelmente na iluminação de Natal, de facto tiveram investimentos de 300 a 400 mil euros. Não considero adequado. E porquê? Há outra questão que eu não quero deixar de referir. Se houver uma participação das associações comerciais, do próprio comércio, nas suas montrazinhas, um contributo, ajuda a uma iluminação mais conseguida. Dou o exemplo do Porto, onde a Associação Comercial tem uma participação financeira muito significativa. Aqui a atitude é olhar para a Câmara e noutros concelhos do país. Enfim, eu compreendo, mas nós fazemos a opção de gastar, de investir o que consideramos adequado. Até porque, em nossa opinião, o investimento nessa altura, por causa das iluminações, é algo que faz mais vir cá, não se investindo, disparates, as pessoas naturais do concelho do que visitantes. Ajuda, pode ajudar um pouco a compras, com certeza, mas então tem que ser um trabalho conjunto entre todos, comerciantes, associação comercial, municípios, juntas de freguesia. Já a passagem de ano é o município. Fogo de artifício, não vão ser os comerciantes ou a associação comercial, podia ser, mas não está fora de questão. Ou os espetáculos dos cantores ou bandas que nos visitam, também não. São concursos feitos pela Câmara e, portanto, pelo município. É por isso que as pessoas têm que entender, não pode ser tudo com nível máximo. Nível máximo foi atingido no fim de ano. Embora, na passagem de ano, possamos sempre melhorar. E não se esqueçam, agora é o ritmo anual. Já aí vem o Carnaval. Podíamos falar disso. Como não é fácil, como era no passado, escolher rainhas ou reis fora, até por causa das novelas estarem sempre a filmar, ter os seus calendários ocupados. Por isso, em anos anteriores, fizemos a opção por reis da terra. E este ano o rei também vai ser. A rainha, estamos à beira de tomar a decisão. Mas veio o Carnaval, vem a Figueira, não falei nela nas realizações nos 2 anos, essa prova desportiva de enorme sucesso, o Grande Prémio de Ciclismo, vem aí também no mesmo fim de semana, logo a seguir a Páscoa, e estamos a meses do verão, que é aquilo que sabem na Figueira, e com o sunset e com toda a atividade turística que caracteriza esta cidade em toda essa época e toda essa altura. E depois a seguir vêm as outras festas, aliás, esta semana temos os Reis ainda, estamos sempre em festa e sempre a trabalhar e a trabalhar muito todos nós. E é por isso que vos digo, venham comigo, venham connosco neste grande desafio de mudar vários paradigmas aqui na imagem, no estatuto, na vida do dia-a-dia da comunidade figueirense. Cultura, mudou muito. Ambiente, temos que ir agora a esse grande desafio, ao novo sistema de transportes, que sirva efetivamente os cidadãos, sirva ao comércio. Aqui no Bairro Novo, Rua da República, vamos intervir lá. Nestes 2 anos, como digo, várias obras vão mexer com a circulação na cidade. Mas espero a vossa compreensão, como dizem aqueles cartazes que se costumam pôr, esperamos ser breves. Estamos a concluir a obra ali no núcleo histórico da cidade, demorou um pouco mais do que queríamos, porque a Direção Regional da Cultura fez determinadas exigências que fizeram parar a obra. Mas já está a concluir. Ou seja, é muito, o tempo já vai longo. Eu queria falar de tudo isto convosco, para vos dizer o que não fazemos é porque não podemos, ou porque os recursos não chegam, não nos esticam, não são ilimitados, ou porque a capacidade da máquina que temos, o número de funcionários que temos, não pode responder a mais projetos. Os funcionários estão assoberbados de trabalho que nós lhes pedimos, que lhes solicitamos, e eles têm respondido com uma capacidade que considero muitíssimo satisfatória e que não posso também
deixar de reconhecer. E, portanto, vamos agora a este tempo que aí vem. Não posso deixar de referir a crise política que houve a nível nacional, que tem reflexo aqui em algumas decisões, não vos vou amassar com isso. O Pacto Regional assinado para os investimentos de fundos europeus nos diferentes municípios ainda não está assinado a nível central e a nível da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional. E isso condiciona-nos um pouco aos vários municípios, mas vamos ter que o fazer. Como estamos a tratar de termos uma draga em permanência, em conjunto com a Administração do Porto, até talvez com os estaleiros do Mondego e com outras instituições científicas que nos estão a propor dragas já movidas a outra energia, para resolvermos de vez problemas que se arrastam há décadas e que não podem continuar a arrastar-se, porque precisamos, lá está, como tivemos com o CAI e com outras estruturas, de ter a capacidade de resposta para quem nos procura se sentir satisfeito e vir cá fazer os seus investimentos. E os tais nossos jovens que estão lá fora poderem ficar cá e não terem que sair da Figueira. Pode ser Presidente da Câmara com uma pessoa a não se preocupar com nada disto. E preocupar-se, pronto, é fazer umas coisas bem feitas, uns arranjozinhos. Eu não quero estar assim. Prefiro que as decisões, porque são tomadas, provoquem polémica, debate, mas fazer para mudar a vida das pessoas no presente e no futuro. É esse o dever que sinto, que sentimos, e é isso que vamos continuar a fazer. Tudo bom para todos vós e vamos continuar, se Deus quiser, nesta grande aventura da travessia do mundo, nesta altura tão difícil que o mundo vive. Sempre otimistas, sempre com esperança e dando graças a Deus por aquilo que vamos conseguindo. Grande abraço a todos, muito obrigado pela vossa paciência. Agora temos a fase das perguntas. Fiz esta paragem propositadamente e agora uma funcionária do município que recebeu e imprimiu as perguntas quer dizer uma coisa antes. Podem acreditar ou não acreditar. Eu não sei o que aqui está. Posso não ser capaz de responder a nenhuma delas. Vou tirar 5 das que chegaram. Uma de cada vez. Se eu não souber, eu digo, porque perguntaram-me se eu queria conhecer antes, eu disse, não quero. Ainda não arranjámos o sistema tecnológico que permite entrarem aqui a conversar comigo, mas espero que ele não demore muito. Está aqui a Ana Tércia, que muitos conhecem, posso tirar? Oi, a ver se não caem todas. A chegar a ver. Para quando a alteração do PDM, é a Sra. Dona Cristina Maia. Para quando a alteração do PDM na zona de Quiaios, de forma a permitir a construção de habitação na rua de Quiaios, entre Cabanas e Quiaios, em zonas com habitações à beira da estrada e a menos de 50 metros do terreno em causa e devidamente providas de água e eletricidade. As alterações do PDM normalmente demoram tempo, a não ser que seja uma alteração simplificada. Não está prevista na minha agenda de trabalho. Tome nota, amanhã, dia 4, com o chefe de divisão de planeamento, o engenheiro João Martins, e a diretora de urbanismo, a engenheira Graça Pinto, irei ver a possibilidade disto acontecer. Tenho ideia que é uma questão já antiga e irei ao local novamente para conferir, para a pergunta não cair em saco roto, ter uma resposta e ver se a podemos resolver. Segunda, são 5 ao todo. Oi. Carmo Silva é cmosilva@gmail.com. Carlos Silva. Sr. Presidente da Câmara, sem naturalmente colocar em causa a mais do que oportuna e necessária requalificação dos imóveis, que só peca por tardia, não teme que a sua utilização como habitação acessível dos 2 blocos habitacionais que eram propriedade do Exército, situados na rua Aníbal Correia de Matos, se tornem mais um gueto, à semelhança do que sucedeu em Branha, Vila Verde, Leirosa, outrora localidades pacatas e pacíficas que se transformaram em verdadeiros antros de criminalidade e delinquência. Eu sou natural de Branha, sei do que estou a falar.
Bem sei que a proximidade da esquadra da PSP pode ser um fator dissuasor, mas na prática será mesmo eficaz. Eu também sei do que está a falar. Sou defensor da integração, da inclusão, sei os problemas que em alguns casos tem gerado. Não acho propriamente que Vila Verde e Leirosa e outros sítios tenham transformado só em antros de criminalidade e delinquência. Acontecem problemas, mas falar aqui nestes prédios, o que procuraremos é que não sejam guetos na sua ligação à comunidade, aos espaços urbanos, e de facto estar perto da esquadra da polícia também é importante, mas nós vamos agir mais. Este bairro de Branha precisa muito de facto de intervenção, em Leirosa, Vila Verde, na Quinta das Recolhidas, Vila Robim, noutros sítios, na Sidney, as intervenções estão a ser feitas para a recuperação das habitações e, portanto, isto é algo que tem que ser feito de modo sensato. Temo, mas estes blocos serão fundamentalmente ou para estudantes universitários ou juventude, portanto, a custos acessíveis, embora em alguns casos possa ser para jovens com um bocadinho mais de idade. Mas estamos muito atentos a esse problema da inclusão, da segurança, e se calhar vamos ter que tomar algumas medidas nesse domínio, mas vamos ver. Em matéria de segurança não se fala, age-se, não se fala previamente. Terceira questão. Alberto Rodrigues. Sr. Presidente da Câmara, quero já bom ano, agradecer a possibilidade de colocar uma questão. Como deve ter conhecimento, foi feita uma publicação Facebook do município, com a capa da revista Visão, onde esta revista informava que o município iria devolver 1,75% do IRS pago pelos municípios. Dia 29/12, um aditamento do município dava conta da manutenção da taxa de IMI 0,4%. A questão que gostaria de obter resposta é: vai o Sr. Presidente fazer uma comunicação aos municípios sobre as opções do orçamento para 2024? Não, nesta matéria do IRS foi decidido por unanimidade na Câmara e na Assembleia Municipal. A taxa era 3,5% e passou para 3,75%. Portanto, há mais 0,25% do que é devolvido aos municípios, que é pago pelos cidadãos da Figueira em IRS, há mais 0,25%, ou seja, 3,75%, que é devolvido aos municípios e que não fica nos cofres do município. Se não tivesse havido acordo, os 5% que são devolvidos eram todos para os cofres do município. Mas felizmente houve acordo com o Partido Socialista, que teve um papel importante neste domínio, embora, como eu disse na altura, na maioria das câmaras na região onde o Partido Socialista governa, a taxa que vigora é dos 5%, mas enfim, sabemos como é a política, estar no governo ou na oposição, e foram construtivos, responsáveis, e conseguimos chegar a esse acordo, e portanto o que tem razão é a primeira retificação. Não sei porque é que foi isto. Eu vi isso na Visão, não era na capa, mas era uma notícia no online. Portanto, vamos em 3, não é? Mas, portanto, aumentou a percentagem de dinheiro com que ficam os municípios da Figueira do IRS, do que é devolvido pelo Estado a cada município. Acidentes, Rua da Vidreira, em Fontela, Raul Correia. Sr. Presidente, muito obrigado. Assim, muito gostaria de saber para quando tem prevista a colocação de lombas na Rua da Vidreira, de acordo com a promessa do Sr. Vereador Manuel Domingos, feita pessoalmente no local e junto à população residente a 6 de setembro. Para qualquer dúvida, seguem abaixo os mails com o Departamento da Câmara e com cópia para o mail da Presidência. Muito obrigado por uma resposta concreta e que já tarda 4 meses. Nós estamos a trabalhar, foi uma obra de que eu não falei no que vamos fazer 2 anos, porque é tanta coisa que não quero para ser exagerado. Mas estamos a trabalhar no viaduto ali por cima da linha férrea, ali no sítio exatamente que refere, da Salmanha, e depois está a falar na Rua da Vidreira, portanto, as lombas. Será feito um condicionamento da velocidade da circulação. Se o mais adequado é a lomba ou a semaforização e sinalização horizontal,
mas quero-lhe garantir, Sr. Raul Correia, que tomaremos a decisão até meio do mês de fevereiro. Vamos ver se conseguimos agir antes. Mas muito obrigado por o ter lembrado e desculpe esse tal atraso. Falta uma? Pronto. Obrigado, Natércia. Olha, boa noite, questão. Qual o projeto para o complexo da Piscina Mar? André Jesus. O projeto é, como eu disse, é recuperar a piscina, primeiro. Se Deus quiser, o investimento vai ser menor do que pensávamos. Só um dos motores estava avariado, pelo que a recuperação talvez podia ter sido feita antes. A parte dos apartamentos, que para além do passado do tempo foi absolutamente fustigada pelo Leslie, mas que desde aí não teve nenhuma intervenção, nem sequer de limpeza, vão ser reconstruídos apartamentos. Qual é a questão que se coloca? Se nós fizermos alteração ao que ali está, nunca mais vamos ter o assunto resolvido, porque o conjunto é classificado e precisamos da autorização da Direção-Geral do Património Cultural. E, portanto, vamos começar muito em breve, como eu disse há pouco, para estar pronta, se Deus quiser, no verão, a recuperação da piscina, com uns balneários, não todos ainda, mas alguns. A obra dos apartamentos e outra que haverá, vamos ver, com uma parte de um pequeno bar, ainda a definição será ou não uma parte de um mini sauna ou instalação equivalente, e será a obra que irá continuar ao mesmo tempo, com a piscina já a funcionar, em condições de perfeita segurança, mas não mexendo nós em nada, porque se mexemos, é determinado, olha só este exemplo. Estão a haver obras aqui no Grande Hotel, no Hotel Mercury. Há 15 dias recebi uma notificação da Delegação da Cultura a dizer que a Direção-Geral do Património Cultural queria embargar a obra, que é uma obra, em princípio, só no interior. E os novos proprietários, sem fazer publicidade a Vila Galé, concessionários do hotel, querem abrir em abril, maio. Pronto, eu solicitei uma reunião a 3, houve uma reunião semana passada na Delegação Regional da Cultura com os representantes da empresa e connosco, procurámos evitar o embargo. Eu tenho poderes para embargar, o Ministério da Cultura também, mas procurámos evitar para a obra não ser interrompida. Se ali no conjunto da piscina vamos alterar alguma coisa, o tempo será muito. Uma coisa vos posso garantir, não vamos fazer concessões nem da piscina, ou dos restaurantes, ou bares, ou apartamentos. O bar é como ao outro. Agora, vendemos os apartamentos, é o que está previsto, e a piscina para já fica sob responsabilidade do município. Para já, os concessionários do hotel não estão interessados em fazer esse investimento. Vamos ver o que o futuro trará. Mas para já fica a responsabilidade do município e abrirá no verão ao público, se Deus quiser, como os figueirenses também tanto desejam. Muito obrigado pela paciência para me ouvirem. Da minha parte é um gosto, porque, como digo muitas vezes, adoro este trabalho autárquico e na Figueira, e dou muitas graças a Deus por ter essa possibilidade. Um grande abraço mais uma vez.